Olá pessoal, tudo tranquilo? Tranquilo, pá? Então, beleza. Essa aqui é a aula de número 7, parte B, tá bom? Então nós vamos começar agora aqui com o Design Digital, aula 7, parte B. Vamos lá. É isso aí, então o assunto é continuando falando sobre o software GIMP. O software GIMP é um software de open source, software livre, que você pode baixar na sua máquina e trabalhar com edição de imagens, bem legal, tipo Photoshop, mas é um software que você não precisa pagar. Ou, se você quiser pagar, contribuir, porque é uma colaboração entre pessoas que estão desenvolvendo, tá bom? Como essa é a parte B, a gente já viu um pouco de como usar esse software, a gente já viu como criar um documento em branco. Agora vamos continuar aqui. Vamos usar aqui nossa apresentação aqui. Muito bem. Então, na aula passada, demos os primeiros passos, desculpa aí, muito rápido. Demos os nossos primeiros passos em aprender como usar o software GIMP, como abrir uma imagem em branco, uma folha em branco e começar a trabalhar com essa imagem aí. Nesta aula nós vamos aprender mais algumas ferramentas desse software, especialmente nós vamos trabalhar aí com o menu arquivo, tá bom? Então, sem mais, vamos lá. Menu arquivo. Então, o menu arquivo é aquele menu primeiro que aparece lá, né? Nós vamos fazer uma análise através dos menus. E ele ainda está indo automaticamente, não era para fazer isso não. E eu vou só mostrar para vocês aqui então, rapidamente, o GIMP, a carinha dele aqui, ó. Ah lá, já estou com ele aberto. E aí dá para a gente ver aqui o menu que eu estou falando, que é esse aqui, ó, menu arquivo. Não tem nenhum arquivo aberto aqui ainda, mas vai aparecer, vai habilitar outras edições aqui. A gente vai falar praticamente um por um desses itens aqui de manipulação de arquivo, tá bom? Que tipo de arquivo ele abre, coisas do tipo. Então é uma geralzinha aí no GIMP. Então, o primeiro menu que aparece é o menu arquivo, como vocês viram, e nós vamos ver quais são as funcionalidades desse menu agora. Já vimos na aula passada como abrir um documento em branco, né? Então essa parte eu vou pular, mas agora nós vamos ver a funcionalidade criar. Então tá aí. Lá no menu arquivo, então tem a funcionalidade criar. E aí você está vendo que tem 4 tipos de criar, né? Esse novo aqui é o da aula passada, da aula parte 1. Então nós vimos como criar um arquivo em branco usando a funcionalidade nova, tá? Por isso que eu estou pulando. Então agora é criar. Eu posso criar a partir da área de transferência, a partir da captura de tela, a partir da página web, a partir de um scanner ou câmera. Então é interessante isso daqui, porque eu também poderia dar um Ctrl+C, Ctrl+V numa imagem, e se eu fizer isso, ele vai estar usando esse daqui, ó, da área de transferência, que é esse primeiro, Shift Ctrl+V, que também funcionaria, ou até o próprio Ctrl+V, tá bom? Deixa eu só mostrar para vocês então, voltando aqui no GIMP. Ó, menu arquivo, nova. Então se eu clicar em nova, a gente já viu na aula passada. Criar. Aí eu tenho essas 4 opções aqui. Por exemplo, da área de transferência, se tiver alguma coisa, tinha alguma coisa lá na área de transferência. Então ele jogou para cá. Abriu aqui um arquivo novo, ó. Isso aqui significa que é um arquivo novo. Ele pode abrir vários arquivos aqui nessas abinhas aqui, tá? Então essa é uma opção de você abrir ou criar um arquivo a partir da área de transferência. Se você colocar captura de tela, aí, ó, capturar. Aí eu posso capturar a tela. Por exemplo, posso vir aqui e desenhar aqui, ó. Olha lá. Desculpa aí.
capturou a tela inteira. Então essa é uma outra possibilidade também. Vamos lá de novo. Captura de tela. Capturar. Aí vem esse desenho, deu certo aqui. Vamos de novo. Criar captura de tela. Capturar. Olha lá, drag crosshair to select window. Aí eu vou capturar uma tela aqui que eu quero. Tipo essa aqui mesmo. Olha lá, pegou essa tela aqui. Eu mesmo. Que doideira, né? O que mais? Eu posso criar a partir de uma página web. Isso aqui é interessante também, ó. Olha lá, eu digito uma página aqui. Essa é uma funcionalidade bem curiosa. Eu digito uma página aqui, ó, picklesverde.com. É bem legal isso aqui, interessante. Olha lá, digitei uma URL. Eu posso navegar pela internet, encontrar lá uma página que eu gostaria de mexer no visual dela, sei lá, de brincar em cima dela. Encontrei ela, posso determinar um tamanho aqui e criar. Aí o que ele vai fazer? Ó, ele vai importar, ó, baixando a página aqui embaixo. Olha lá, tá baixando. Daqui a pouco a página aparece aqui. Tá baixando. Tá baixando, tá baixando, tá baixando. E baixou. Olha lá, apareceu minha página aqui, ó, página Pickles Verde. Aí posso editar ela aqui, ó. Opa. Olha lá, até abriu uma outra aba aqui para mostrar isso daqui. Interessante, né? Essa outra funcionalidade também. E finalmente, então já mostrei área de transferência, captura de tela de uma página web e de um scanner câmera. Então você pode colocar um celular, por exemplo, e teria que estar conectado aqui, né? Olha lá, eu tô sem nenhuma fonte conectada, né? Mas se eu tivesse com o celular conectado aqui, para que ele tivesse com a câmera aberta, coisa assim, então ele entenderia que eu poderia capturar diretamente dele. Poderia tirar uma foto sem tirar a foto, entendeu? Mas nesse momento ele não encontrou nenhuma fonte para fazer esse tipo de serviço. Antigamente tinha uns scanners, né? Ou ainda tem scanners profissionais, né? Que podem digitalizar imagens, ou até uma mesa digitalizadora, assim por diante. Tá bom? Então essas são as maneiras de abrir um arquivo por meio do GIMP. Ou melhor, abrir um arquivo não, criar um arquivo que não seja em branco, tá? Então é só para a gente entender. A funcionalidade nova é para criar um arquivo em branco. Eita. Para criar um arquivo em branco. A funcionalidade criar é para criar um arquivo também, mas não em branco, a partir de algum outro arquivo não, a partir de algum outro recurso, diferente de abrir um arquivo, que é o próximo que a gente vai ver aqui. Mas antes, só comentando aqui, ó, dentre as funcionalidades se destaca aquela que você abre o documento a partir de uma página web, que eu mostrei para vocês. Ela converte a página web em uma imagem que você possa editar, como você está vendo aqui embaixo que eu fiz com a página Pickles Verde. Bem interessante. Bom, agora a gente vai para o menu abrir. Menu abrir. Então, menu não, a funcionalidade abrir do menu arquivo. Isso aqui é muito interessante, pessoal. O GIMP tem a capacidade de abrir uma grande quantidade de tipos diferentes de imagens e documentos. É uma quantidade enorme. Se você ver a lista que tem lá de tipos que ele pode abrir, é muita coisa. Por exemplo, entre essas coisas que ele pode abrir estão imagens PDF, aliás, imagens PNG, JPG, GIF, entre outros formatos. Abre um GIF, animações, por exemplo, um GIF animado e outros tipos de animações, ele abre também e edita. Ele abre um PDF, transforma numa imagem. Ele pode abrir também arquivos criados no Photoshop, né? Então ele tem essa capacidade também. E outros softwares, além do próprio projeto criado no GIMP, que é o formato dele é o XCF. E depois, na hora de
salvar, eu não consigo salvar no formato Photoshop, tá? Mas eu consigo abrir um que foi feito no Photoshop. O que eu não consigo é fazer ao contrário. Eu consigo salvar em XFC, tá? Então tá aqui, ó, a janelinha de abrir imagem, que eu não sei se vai conseguir aparecer lá depois, né? Então eu já coloquei aqui para vocês, a janelinha de abrir imagens. Eu vou lá, seleciono o lugar onde eu quero abrir uma imagem e tem um pré-visualizadorzinho aqui, ó. E aqui, ó, selecionar tipo, ele me mostra uma lista aí enorme. Então quem quiser saber quais são todos os tipos possíveis de arquivos que o GIMP pode abrir, mas de imagem praticamente todos, tá? De arquivos de imagem normal assim, raster praticamente todos, né? Porque o GIMP é para trabalhar com imagens raster e não com vetores, tá? Então vamos lembrar bem disso. Imagem vetorial, imagem matricial. Qual é a diferença entre esses dois tipos de imagem? Então eu vou dar uma paradinha aqui para falar sobre isso. Uma aula mais para frente a gente vai explicar melhor. Mas uma imagem matricial é uma imagem que trabalha com pixels, como é JPG, GIF, como é PNG e assim por diante. Essas imagens, elas pintam cada pixel da imagem de uma cor diferente. Então, e depois ela tem lá uma resolução Y e X, X e Y. Então isso é uma imagem raster. Uma imagem vetorial, ela não trabalha com pintura de pixel, ela trabalha com coordenadas, e essas coordenadas são feitas no formato de polígonos, círculos, figuras geométricas. E aí as cores vão ser pintadas na hora. Então a imagem vetorial, ela pode ser ampliada sem perder resolução, porque ela não está pintando pixel, ela é redesenhada a cada vez que você dá um zoom aí da imagem, coisas assim. Porque ela trabalha com pontos e coordenadas desses pontos. E lá é uma coisa bem diferente de raster. O GIMP não foi feito para trabalhar com vetores, embora dá para você simular aqui, mas na verdade ele não salva nada em vetor. É para trabalhar com imagem matricial ou raster, se você preferir. Tá? Então, vamos só dar uma olhada aqui. Vou mudar para o GIMP aqui, para mostrar para vocês aqui o menu, então. Só não sei se vai aparecer. Ó, então eu estou no GIMP aqui, abrir. Quando eu abrir, aí vai aparecer uma janela que eu acho que vocês não estão vendo. Não estão vendo. Vocês não estão vendo essa janela que eu estou vendo. Mas é aquela janela que eu mostrei que eu acabei de mostrar no slide. Aí eu seleciono uma imagem qualquer e mando abrir. Aperto o botãozinho e aí abre. Ó, aqui no caso ele abriu mais um arquivo, tá vendo? Então ele vai abrindo quantos forem necessários. Quanto mais eu abro aqui, mais pesado fica, né? Mais lento fica meu computador, porque está tudo na memória RAM. Tá bom? Então essa é uma maneira de abrir. Agora, não é a única, né? Tem outras maneiras de abrir aqui. Então, por exemplo, aqui tem um tal de abrir como camadas. Então, essa funcionalidade permite que uma imagem possa ser aberta como uma camada e não como outro arquivo. Então, ele vai abrir no mesmo arquivo que já está aberto. Então, você pode fazer uma composição de imagens. Você pode, então, abrir usando recursos sem precisar mesclar arquivos depois. É uma boa funcionalidade. Por quê? Porque, veja aqui, vou voltar no GIMP. Olha lá, estou no GIMP agora. Cadê o GIMP? GIMP. Aí. Então tá vendo? Ó, uma imagem, duas imagens, três imagens. Esse violão aqui abriu num outro arquivo. São arquivos separados. Como se eu estivesse trabalhando com 3 documentos. Eu estou, né? Mas se eu estiver nesse documento e quiser que o violão abrisse aqui, então como é que eu faço? Aí eu teria que vir aqui em arquivo, abrir como camada. Aí eu seleciono o violão e dou abrir. Aí ele vai abrir, mas vai abrir como uma camada. Na verdade, ele até deu um zoom aí, né? Não ficou tão legal porque não ajustou, ele acabou ajustando a imagem. Opa. Mas aí você está vendo aqui, ó, agora tem camadas. Se eu tirar essa camada, ela aparece a camada de baixo. Ó.
tá? Eu posso editar só essa camada aqui. A gente vai ter uma aula só sobre camadas. Ó, deixa eu travar essa camada aqui. Essa camada tá para editar. E aí ela mexe só nessa camada aqui. Tá? Não ficou bom por causa do tamanho da imagem. Essa é uma imagem enorme e a imagem que estava por baixo, ela estava bem menor. Uma imagem muito maior essa daqui. Então por isso que ela reduziu a forma como ela entrou aqui, né? É claro que talvez exista alguma maneira, né? Especificamente não tem. Então, por exemplo, essa imagem está com 6.000 pixels por 4.000 pixels. Ela realmente é muito grande. Então ela teria que ser importada primeiro, talvez. Ou eu teria que ajustar esse arquivo, ajustar essa camada aqui para ser maior. Essa primeira camada aqui. Perdão, essa primeira camada aqui. Está muito pequena, está com 1200 de resolução. Então tem essas coisinhas aí também. Tá? Mas eu vou apagar essa camada aqui, porque não ficou bom não. Vou remover ela. Remover a camada. Pronto. Voltei com uma camada só. Beleza? Entendeu a funcionalidade? Abrir com camadas. Aqui eu tinha aberto um outro arquivo, ó. Pode ver. Ó. Tem uma camada chamada página web e em cima esse LP5 aqui, que tem essa imagem. Olha que interessante isso aqui. Quando eu abri essa imagem, quando eu importei ela, quer dizer, quando eu abri como camada, esse arquivo era um PDF, ó, tá vendo esse PDF? Mas ele abriu e veio com uma imagem. Agora, esse PDF tinha um monte de páginas. Então, quando você for abrir PDF, ou quando for abrir um arquivo qualquer, um documento que tem várias páginas, isso tá andando sozinho, ele vai perguntar para você se você quer abrir todas as páginas ou se você quer abrir uma só. Se você for abrir todas as páginas, ele vai abrir uma em cada camada. No caso de um PDF, por exemplo, que eu for abrir, tem 10 páginas. Ele vai abrir 10 camadas, uma página em cada camada. Mas você também pode abrir, escolher. Eu escolhi só a primeira página do PDF. Aí ele abriu aqui e intercalou. Ou melhor dizendo, criou mais uma camada. Então é importante você trabalhar com camadas. Esse é um detalhe que eu gostaria de comentar. Preciso aparecer aqui para comentar isso. Nós vamos ter uma aula sobre camadas, mas as camadas que a gente usa na edição de imagens são muito importantes para você organizar o seu documento e para você fazer edição depois. Por quê? Porque se você colocar tudo numa camada só, sobreposta, na hora de fazer edição você vai editar todo o documento. Mas se você coloca em camadas, você pode editar meio que particularmente só uma camada e deixar a outra que já está pronta. Por exemplo, que você criou um background perfeito, não mexe mais. Então você não corre o risco de estragar, esse background quando você for colocar alguma coisa por cima e compor para virar uma imagem só. Porque às vezes você quer fazer uma imagem só a partir de um background, tá bom? Então aí você vai criando as camadas e vai editando uma por uma para que uma não atrapalhe a edição da outra. Continuando. Mais uma função, abrir URL. Isso aqui também é interessante, ó. Ele abre uma imagem diretamente de uma localização na internet através de uma URL. Então você digita lá a URL, que nem eu digitei, eu colei, uma URL aqui, ó, de umas bananas aqui, e ele abre. Quer ver, ó? Vamos mudar para o GIMP aqui. É que você não vai ver a janelinha, mas por exemplo, eu vou aqui abrir o URL, aí aparece uma janelinha aqui que você viu aqui no slide, A janelinha que você viu no slide é essa aqui, ó. Olha lá, aquela janelinha ali. Estou com ela aberta agora. E aí eu encontro uma imagem na internet. Não use imagem sem direitos autorais. Por exemplo, goiaba. Vou procurar uma goiaba aqui. Apareceu um monte de goiaba. Eu odeio goiaba. Mas tudo bem. Vou copiar o URL dela. Copiar o endereço da imagem. E aí aqui no GIMP eu colo aqui e mando abrir. Aí ele abriu
diretamente da web. Eu não precisei fazer nada, ele importou para mim. Tá? Puxa, tá uma gritaria aqui. Acho que é cachorro e outras coisas. Então aí agora tem umas goiabas aqui importadas diretamente através da URL. Certo? Muito bem. Continuando. Mais funcionalidade. Aqui não precisa explicar muito, né? Abrir recente. Ele cria uma lista de arquivos e documentos abertos recentemente para você só, né, ir ali no abrir recentemente e abrir uma coisa que você está editando atualmente, né? Aí vem a parte de salvar, que é salvar como e salvar uma cópia. Então essas três funcionalidades servem para salvar o arquivo no formato GIMP. Observe que ela não serve para criar ou exportar imagens no formato de imagens que você gostaria, talvez JPG, PNG, GIF, essas coisas aí. Não é esta funcionalidade que você vai usar. Esse aqui é para salvar o projeto. Então, um projeto envolve várias camadas, envolve edição, tudo que você fez fica salvo em um projeto. Aí esse projeto você salva aqui nesse botão de salvar. Então aí ele não exporta para a imagem que é um outro lugar aí. Tá? Então tem o salvar como e o salvar uma cópia, serve para usar o mesmo projeto que está aberto e criar um outro arquivo, quer dizer, a partir do arquivo XFD, né, que é o formato, que eu até esqueci agora, qual que é o formato? Aqui, ó, XCF, XFD não, P, não é o formato, é o formato que você vai usar aqui, tá? Bom, e aí tem um botão chamado reverter também, que serve para voltar. Por exemplo, você abre um arquivo e começa a editar, faz nhaca, e aí você pode dar um Ctrl+Z, 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 ou você pode usar o botão reverter, e daí ele volta o arquivo para o início, quando você abriu ele e você não tinha salvo nada ainda, então ele volta para a última vez que você salvou ele, né? Pode ser interessante também. Aí sim, aí vem o botão, a funcionalidade que interessa mais a gente, o Export e o Export As. Até agora não sei a diferença entre eles, mas tudo bem. Essas são as funcionalidades que você pode exportar arquivo que você está manipulando para muitos formatos, até para PDF. Então você pode, por exemplo, editar imagens aqui, fazer um folder, uma coisa assim, e transformar em PDF, ou PNG, ou GIF, ou JPG, ou enfim. Então este botão Export, ele trabalha como produto final, mas possui muitos ajustes que você pode fazer antes de terminar a exportação. Então talvez você pense, é só apertar Export, escolher o nome do arquivo, escolher o lugar que eu quero salvar e pau! E escolher JPG, por exemplo, e beleza. Não é assim, né? O que vai acontecer aqui? Ele tem muitas características, né? Por exemplo, para cada tipo de arquivo tem muitos aspectos que você pode determinar, configurações. Então aí do lado você está vendo um exemplo do JPG, ó. Uma imagem ao lado é uma janela que aparece quando você vai exportar para JPG. Então você tem que configurar outras coisas, olha lá, tamanho, qualidade, etc. Você quer salvar miniatura, quer salvar profile, né? Tem configurações avançadas ali que você pode determinar outras coisas, DPI e um monte de outras coisas. Isso só para JPG. Quando você abrir um GIF, vai aparecer outra coisa. Por exemplo, GIF, você faz GIF animado, tem GIF que tem o fundo transparente. Então isso aí tudo você vai determinar na hora. Até mesmo qual é a velocidade da troca, se for um GIF animado, né? O GIF animado o que é? É um arquivo de GIF que tem várias camadas, mas essas camadas não se transformam num único arquivo, elas se transformam numa sequência de arquivos e aí provoca aquela sensação de movimento. Então esse é o GIF animado. Quando você vai fazer um GIF animado, então você tem que configurar ali na hora de exportar, porque na edição no GIMP você faz as camadas, certo? A gente vai fazer isso também. Só para vocês verem aqui, vou mudar para o GIMP para você dar uma olhada aqui, ó. Tem essas goiabas aqui. Então eu vou exportar essa goiaba. Eu venho aqui no arquivo, exportar. Tem um tal de sobrescrever aqui que aparece quando eu importo da internet, mas eu não vou fazer isso, né? Não vou nem conseguir sobrescrever essa imagem, mas eu tenho o Export As.
Tem que achar um lugar aqui que vai salvar, desktop mesmo. Aí eu escolho, aí ele vem com um nome maluco aqui. Eu posso apagar e escrever meu nome, meu teste. .jpg. Então ele está como JPG porque é o original dele, mas eu não quero JPG. Então eu venho aqui selecionar tipo. Ah, você não está vendo isso, tá? É uma janelinha que eu estou vendo aqui. Você não está vendo, mas eu posso escolher o tipo que eu quiser aqui. Por exemplo, X ícone, tem ícone também, PSD. Ah, ele salva em PSD também, ele exporta para imagem do Photoshop. Então dá para abrir no Photoshop também depois. Ou eu quero salvar ele como... Cadê? Estou procurando aqui, PDF. PDF. Não, posso salvar PDF. Exportar. Aí ele vai perguntar algumas coisas sobre PDF. Exportar. Pronto. Exportou. Olha lá, a imagem foi exportada para meu teste.pdf. Certo? Perfeito. Bom, finalmente algumas outras funcionalidades que eu coloquei tudo junto aqui, ó, porque são funcionalidades mais genéricas, né? Então a gente já viu aqui nova, criar, abrir camada, abrir URL, abrir recente, salvar como, salvar uma cópia, reverter. Isso aqui, sobrescrever, só aparece quando a imagem foi importada da internet. E aí eu só consigo sobrescrever se eu tiver acesso, por exemplo, se eu for o detentor da página da internet e eu tiver acesso direto por FTP, aí eu consigo fazer isso aqui. Eu consigo trocar uma imagem de um site, do meu site, entendeu? Por colocar o URL dele e fazer a edição, vamos dizer assim, direta. É para isso que serve isso aqui. Mas não é meu caso, eu peguei uma imagem alheia. Exportar as. Eu não falei nada de criar template, porque isso é um assunto diferente, deixei quieto. Também não falei nada de imprimir página, porque isso aí, se você quiser imprimir na impressora, aí você tem que configurar a página e tal. Aqui é para abrir uma pasta, coisa e tal. Então são funcionalidades mais genéricas, né? Fechar tudo, sair do software. Mas sair também você pode sair pelo botãozinho de fechar, tá? Bom, então é isso. A gente está chegando ao fim aqui. Estamos chegando ao fim da aula. Somente comentar aqui algumas observações finais. Então, observações finais. Nessa aula conhecemos um pouquinho mais de Software Gimp e de suas funcionalidades. Ainda tem muitas funcionalidades, mas com isso que a gente viu hoje e na aula A, parte A, você já pode abrir uns arquivos aí, umas imagens, umas fotos e começar a brincar, sobrepor camadas e começar a editar as imagens, explorando a caixa de ferramentas que a gente viu na aula passada, que tem caneta, botão não sei o que. A gente não explorou totalmente ainda, mas tem várias ferramentinhas aí para editar a imagem mesmo, para mexer na imagem, para fazer cópia da imagem, clonar, coisas assim. Então você precisa dar uma explorada aí. Nas próximas aulas, então, nós vamos fazer algumas atividades práticas e conhecer as ferramentas de seleção, transformação e outros. Espero vocês até lá, certo? Valeu, obrigado pela atenção e por dar ouvidos a esse cara louco nessa aula aqui. Valeu, obrigado, até a próxima, espero que tenham gostado.